Deus, Ele tem preparado, o nosso coração, tem preparado, a nossa mente, como cristão, como adoradores, mas algo que nós precisamos entender é que Deus, Ele tem o pleno controle. Ele governa, Ele rege, Ele está na direção, e a única pessoa que pode tirar o controle das mãos de Deus é o próprio ser humano, né? Quando nós decidimos andar com as nossas próprias razões, Deus, Ele permite, né? Podemos dizer dessa forma. Mas quando nós deixamos Deus governar, nós começamos a andar segundo a vontade dEle. E nessa série de mensagens, de Joel, nós vamos falar muito sobre isso, sobre o controle de Deus, sobre o sonho de Deus para a nação de Israel e também para a nossa vida. Então, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, diz: ouve isto, vós, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Joel aqui, ele vai citar, a partir dos versículos seguintes, a praga dos gafanhotos, e eu, meditando sobre essa palavra, eu busquei, tentei me colocar com os olhares de Joel, um profeta que estava vendo a destruição eminente e estava transmitindo para o povo, e assim também como Oséias, ele vai buscar trazer em memória a gravidade daquela situação, a gravidade que era o povo estar longe da presença de Deus, e ver à memória a questão lá do Egito, quando Deus manda a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos, sobre os egípcios. E o povo que estava em um processo de libertação, eles vê toda aquela situação acontecendo com aquela nação. E agora Joel vem trazendo, puxando na mente, principalmente dos mais velhos, porque tinham mais experiência, tinham mais entendimento do que ele estava falando, para que eles viessem a trazer à memória o juízo de Deus naquele momento lá no Egito. Só que a diferença agora era que aquela devastação vinha sobre o povo de Deus. Então aquilo que eles viram acontecer com os egípcios, agora eles viam acontecer com eles. Imagina o olhar do profeta em ver toda essa destruição e precisa falar para o povo. O momento onde que os profetas estavam desacreditados, porque eles queriam ver mais o que dava conforto para o que eles estavam fazendo. Porque aqueles acontecimentos
não estava vindo por acaso, mas por uma desobediência à palavra de Deus. Então, por esse motivo, os profetas também, não, esse cara aí está meio louco, não, esse aí está falando bobagem, não, isso é normal. Mas as consequências vinham acontecendo. E é um grande perigo quando o homem ele pensa que tudo é normal. O que está acontecendo hoje? Não, isso é normal. É porque o sol está superaquecendo. Aquilo está acontecendo porque choveu muito naquela região. E nós não abrimos os nossos olhos espirituais para ver o que Deus quer nos dizer, o que Deus tem para nos falar. Então, nos dias do profeta Joel, o povo de Israel pensava que era apenas mais um ano de má colheita, mas Joel enxergava a verdade. Por que não colhemos esse ano tão bem? Foi porque não choveu muito bem, foi porque a gente plantou um pouco atrasado, um pouco adiantado, então isso é normal. Mas o profeta, ele vê além do natural, ou aquilo que o homem pensa que é natural. Enquanto para uns estava sendo normal, para Joel, ele já estava vendo o juízo de Deus sobre aquela situação. Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, abrir a nossa visão espiritual, para enxergar além do normal. A calamidade que desaba sobre o povo de Judá provém das mãos do próprio Deus. E o povo poderia clamar, e Deus ia ouvir, mas eles precisavam entender quem é que estava no controle, quem é que estava operando naquela nação, quem é que estava conduzindo aquela nação. Quando o ser humano ele faz isso, Deus manda o suprimento, Deus manda a provisão, porque Ele deseja que eu e você tenhamos o melhor dessa terra. Ele quer que eu e você busquemos o melhor dessa terra. Aquilo que não era um enxame comum de insetos, era um aviso, um prenúncio de algo muito mais aterrador, ou seja, o dia do Senhor. Joel vai trazer sempre à memória o dia do Senhor, que nós vamos falar também nos próximos domingos. E hoje, o que é mais interessante, que os avisos também estão vindo, as situações acontecem no dia a dia, e Deus tem levantado profetas e falando, olha, isso é o prenúncio do dia do Senhor. E vocês precisam, a nação precisa se consertar, se voltar para Ele, buscar os caminhos dEle. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é o quê? Juízo. Deus, Ele é justo. Então não há como Ele abençoar uma nação infiel.
Não há como Ele abençoar aquele que não tem parte com Ele. E eis que o grande dia do Senhor vem. Mas a nação de hoje, ela está como os dias de Joel. Falando, não, esse povo aí, esse povo que vai na igreja, esse povo que está falando, que está pregando, né, isso é conversa fiada, isso não existe, isso não acontece não. Mas haverá um dia onde todos comparecerão diante do Senhor. E o Apocalipse vem se concluindo. Nós vamos se aproximando desse dia. E de repente a nação de hoje, ela está como a nação dos tempos de Joel, que não se volta para o Senhor. E Deus manda situações, Deus manda avisos, algo para que toque o coração do homem, para que o homem sinta. Porque a lavoura naquela época era o ponto principal da economia. Então veja que o coração do homem, ele continua endurecido, ele continua insensível para ouvir a palavra de Deus, para escutar e entender e praticar o que é a palavra de Deus. Mas o grande dia do Senhor se aproxima. E como que a nação vai comparecer diante de Deus? Então a invasão dos gafanhotos não é um relato figurado, mas uma descrição literal e um fato histórico. Como aconteceu lá no Egito, como aconteceu com o povo caminhando no deserto, como aconteceu nos tempos de Jesus. Deus está enviando profetas para alertar aqueles que Ele ama. Porque como Ele tem o controle, Ele sabe aonde que vai chegar toda essa caminhada. E todos comparecerão naquele grande dia. Mas acontece que as pessoas estão falando como o tempo de Joel, desacreditando a palavra do Senhor. E a palavra, ela vem de tempos em tempos, de gerações em gerações. Cada dia mais ela ganha mais força. Porque Deus, Ele ama o homem. Ele ama esta nação. E Ele deseja que todos abram os olhos espirituais, para não só enxergar o que está acontecendo hoje, mas enxergar que Deus está enviando um sinal de alerta para que a nação se volte para Ele, para que a nação se converta ao nome dEle. Diante de tudo o que está acontecendo hoje, guerras, fome, destruição, catástrofes. Se o homem se voltasse para Deus, Deus ouviria e sararia esta nação e curaria aqueles que estão enfermos, ia sarar, ia libertar. Mas da mesma forma, os homens de hoje estão da mesma maneira daqueles dias. Vamos observar por Joel. Joel,
o nome dele significa o Senhor é Deus. Mas ele estava no meio de uma nação corrompida, de uma nação que estava desacreditando ele. Ele poderia muito bem ser como os demais, mas ele fez jus ao nome dele. Ele falou: não, eu vou anunciar a palavra de Deus, eu vou anunciar a vontade de Deus, porque se a gente pensa que é fácil, na realidade era um desafio. Imagina um profeta se levantar contra uma nação para falar que ela estava em erro, que tudo o que estava acontecendo era consequência das desobediências ao Senhor. Imagina o desafio daquele profeta. E hoje nós temos esse mesmo desafio. E quantos estão falando apenas o que os outros querem escutar? Mas Deus, Ele está falando totalmente ao contrário. A nação precisa se voltar para Deus, para que haja prosperidade, para que haja bênção, para que haja cura. A nação precisa se voltar para Deus, para o que é verdade na palavra, não o que a nação quer ouvir, o que a igreja quer ouvir, a comunidade quer ouvir. Precisamos ter essa coragem de Joel, porque ele se levantou para profetizar e falar que aquilo tudo não era coincidência, não era natural, mas era sinal da desobediência, por eles não entregar o controle para Deus e deixar que Ele tenha o pleno controle. Então, essa invasão assoladora dos gafanhotos, nenhuma tragédia natural, mas a vara da disciplina de Deus sobre o povo da aliança. Quem queria estar falando isso aqui, né? Mas Deus mandou falar, a gente fala. E hoje, as pessoas não querem ouvir isso. Deus está descendo com justiça sobre aqueles que quebraram a aliança. Veja que quando um casal, ele chega diante do altar e fazem todas aquelas promessas, né? Na doença, na tristeza, na alegria, né? Até que a morte os separe. Se o casal pensasse bem no poder de todas aquelas palavras, eles pensavam mais antes de casar. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. E não quebrem essa aliança. Primeira dificuldade, vamos separar. Não está dando certo não. Pensa na tristeza do outro, que ama o seu cônjuge. Quando tem filhos, pensa na destruição que é o lar. Mas de repente um resolveu buscar outros amores, buscar outras paixões. E ele já não quer mais aquela aliança.
veja que as consequências, elas são avassaladoras. Então, quando aquele povo quebra a aliança com Deus, Deus, Ele intervém na história. O desejo do Senhor não é punir, mas é trazer o povo para o caminho correto. Porque Ele enxerga a consequência daquele ato. Não é simplesmente uma separação, mas as consequências daquela quebra daquela aliança. Não é simplesmente hoje eu não quero mais e amanhã eu esqueci, tudo isso se apagou, eu tenho uma nova vida. Não, existem as consequências. E Deus, com o seu olhar de misericórdia, Ele intervém na história para que a nação de Israel entenda o que eles estavam fazendo, a gravidade do que eles estavam fazendo, para que eles retornassem para Deus. Para que eles se arrependessem. E uma pitadinha disso, eles já começavam a experimentar com aquele acontecimento. A falta de mantimento, a falta de conforto, a falta do suprimento. Então veja que Deus, nos nossos dias, Ele trabalha em pequenos detalhes, nos incomodando, nos tirando daquela situação de conforto, para que você entenda que essa aliança com Ele tem que ser a cada dia renovada. Não é quebrada, é renovada. Precisamos gravar isso na nossa mente. Vamos renovar cada dia essa aliança com o Senhor. E o que Ele diz? Despertai, vós bêbados, e chorai. Ou seja, vocês que estão embriagados, vocês que estão iludidos em uma fantasia, é hora de acordar. Quem já ficou bêbado aí sabe, né? Você fica ali naquele mundo ali, né, tal, meio que aéreo, aquela coisa toda. E Deus vem falando assim, é hora de despertar, é hora de acordar. E quando você acordar e você ter a noção do risco que vocês estão correndo, chore, clame, peça a Deus misericórdia, para que Ele venha ao favor dessa nação e venha curar todas as enfermidades, venha sarar todas as feridas. Então não existe acaso, coincidência, nem determinismo cego. Não existe acaso. Nós estamos em uma caminhada para morar no céu, então não existe acaso. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos colher. Se nós estamos plantando para Deus, nós vamos colher. Não existe essa coincidência. Tudo faz parte do plano de Deus. Tudo faz parte do projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então precisamos entender isso. E o determinismo, o que é isso?
tudo o que existe é determinado por uma causa anterior, sem possibilidade de escolha ou mudança. Não existe essa questão. Deus, Ele está no controle. E Ele rege as nossas vidas. Então não é nada por um acaso ou pré-determinado. Deus, Ele traça a nossa caminhada. É Ele que nos conduz. E nós decidimos adorar o nome dEle. Nós decidimos buscar a presença dEle na nossa vida. Então não existe tragédia natural à parte da providência soberana de Deus. Deus está no controle. Ele não está separado e fala, não, agora deixa rolar, né? Deixa o mundo aí ser conduzido por Ele próprio. Não, tudo está no controle de Deus. Como Ele diz, por que vocês se preocupam com o dia de amanhã? Não vê as aves dos céus? Elas não trabalham, não finham. E mesmo assim ela não tem o mantimento. Deixa eu estar no controle, que você também não vai se preocupar. Porque eu vou providenciar para você. Eu vou conduzir a sua vida. Eu vou estar na sua frente, te orientando, te capacitando. E lá no versículo 14 ele diz, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ou seja, diante de uma situação de destruição, de devastação, é hora de se posicionar. É hora de se colocar aonde Deus quer que nós estejamos. É hora de buscar a presença dEle. E isso é todos. A igreja precisa se levantar em oração, em clamor, em jejum, em conhecimento, para que assim Deus escute o nosso clamor, Deus escute as nossas súplicas. Então o efeito dessa calamidade atinge os bêbados, os sacerdotes, os agricultores e até mesmo o profeta Joel. Ou seja, era de uma forma geral. O profeta também estava no meio daquela situação. Mas como eu disse anteriormente, ele não se corrompe como a nação. Mas através do seu olhar espiritual, ele enxerga, Deus fala com ele, entrega a palavra para que ele fale para aquela nação. Então veja que diante da situação, nós precisamos enxergar com os nossos olhares espirituais. Então a nação é chamada a se arrepender, jejuar e orar. Primeiramente, tem que ter um arrependimento. É reconhecer que aquilo que eles estavam fazendo não estava agradando a Deus. E para esse arrependimento acontecer, isso é muito interessante, porque nós temos que buscar. Primeiro bate a necessidade, o desconforto, né? Bate a insegurança. E aí, você começa a entender que tem algo errado. E esse algo errado vai nos levar
a um arrependimento. E aí nós começamos a buscar a presença de Deus, com jejum, com oração, com leitura da palavra. Então, o profeta nos apresenta aqui 4 instruções, quando nos encontramos em circunstâncias difíceis devido à disciplina da parte de Deus. Instruções tanto para indivíduo como também para a nação. Vamos ver alguma delas. Primeiro, ouça. Abra o seu ouvido. Então ouça a palavra de Deus e interprete os acontecimentos à sua volta, na perspectiva da providência divina. Então ouça a palavra de Deus e interprete. Ou seja, o que eu estou falando aqui hoje, quando você analisa a palavra de Deus, através do profeta Joel, você interpreta ela e analisa o que está acontecendo à sua volta. Porque se Deus falar com você como falou comigo, você vai ver que as coisas estão praticamente da mesma forma. Os gafanhotos estão vindo, devorador, cortador, migrador. Está vindo sobre as nações, sobre as cidades, sobre os estados, sobre as famílias, sobre os lares. E aí tem muitas interpretações, do que são esses gafanhotos. Mas todos chegam em um consenso, que são ataques de destruição. Então veja que o papel do cristão é interpretar os acontecimentos à sua volta dentro das perspectivas divinas. Porque se nós analisarmos ao contexto humano, nós vamos falar, realmente, isso foi por conta daquilo, aconteceu por coincidência. Mas quando nós olhamos com os olhares e sobre a providência divina, nós vamos enxergar muito mais coisas. Então Deus levanta pessoas para nos encorajar a voltar para Ele em tempo de aflição, ou em tempos de aflições. Está difícil, corre para Deus. Está complicado, coloca na mão dEle, entrega o controle para Ele. Permita que Ele te oriente. Que é só assim que nós vamos caminhar dentro da provisão divina. Então, desperte. Quando Joel viu as vinhas devastadas e as árvores sendo destruídas, dirigiu-se aos bêbados e os mandou acordar e chorar. Ele não olha e fala assim, não, ela está assim porque o sol está muito quente. Ela está assim porque não choveu, porque Deus não mandou o orvalho da manhã, como a gente falou lá no domingo passado, falando de Oséias. Não, ele entende que tudo isso está no controle de Deus. E se Deus não mandou, é por alguma coisa, por alguma questão. Então ele fala, não, então temos que despertar. Toda a nação tem que clamar. Todos aqueles que estão iludidos, embriagados com ilusão de que isso é normal, nós precisamos acordá-los. E o papel de Joel é o papel da igreja hoje. Nós temos que acordar essa nação, despertar esse povo,
falar para eles que o que está acontecendo hoje não é coincidência, não é normal, não é natural. Em todos os sentidos, seja na questão ambiental, social, política. Essa semana eu até ouvi, falou assim, olha, todo mundo é culpado, menos os outros ali. Então, assim, ninguém quer ser culpado, ninguém quer assumir as consequências. Ninguém chega e fala assim, olha, foi falha minha. Me perdoa. Eu quero fazer melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu tenho experiência que, mesmo você mostrando para a pessoa uma imagem dela gravada, ela fazendo aquilo, ela fala, não, eu não fiz isso. Eu falo, mas como? Está aqui. Foi gravado. Não, eu não fiz isso não. Então veja que esse mecanismo, né, de defesa, ele está tão ativado que as pessoas não conseguem olhar para ela e falar assim, nossa, eu preciso ter um conserto nessa área da minha vida. Elas estão tão iludidas, estão vivendo em uma ilusão, e dentro daquele pensamento para ela, está certo, eu estou certo, o caminho que eu estou trilhando está correto. Mas existe uma verdade que não muda, que é a palavra de Deus. Então, quando nós nos alinhamos a ela, nós entendemos o que precisa ser consertado, o que precisa ser restaurado. Depois, lamente, os campos, as lavouras, os frutos da terra e os rebanhos estavam arruinados. Então, será que mesmo vendo tudo que está em nossa volta, as pessoas não vão clamar a Deus? Elas não vão lamentar e se colocar diante da presença de Deus? Mas isso é muito forte, né? Porque quando a gente estuda o Apocalipse, nós vamos ver que até naqueles últimos dias, ainda as pessoas vão estar com os corações endurecidos. Veja o tamanho da cegueira ou da ilusão que o homem coloca na sua vida. E Deus a todo momento está buscando, né, restauração. Então, não é o suficiente chorar pelas consequências do nosso pecado. Devemos chorar pelos nossos pecados. Por quê? Tem vezes que as pessoas choram por conta da consequência. Nossa, eu pequei, então vai acontecer isso, então vai acontecer aquilo, né? Então eu vou sofrer, Vamos mudar o nosso pensamento. Vamos chorar para não pecar. Porque nós entendemos a consequência dos nossos pecados. Então, quando nós oramos, nós nos fortalecemos contra o pecado. Então, nós começamos a identificar que não é a consequência, mas eu não quero passar, eu não quero praticar
aquilo que me leva para longe da presença de Deus. E isso faz toda a diferença. Depois clame. O profeta ergue-se como exemplo para o povo e clama ao Senhor, rogando a sua misericórdia e a sua restauração. Lembre-se que primeiro vem a misericórdia de Deus, para depois Ele restaurar a nossa vida. Primeiro nós nos consertamos com Deus, para depois Ele começar uma restauração. E Ele queria restaurar aquela nação. O sonho dele era restaurar aquela nação. Era trazer à existência tudo aquilo que Ele tem como sonho para aquela nação. Amém? Então Joel sabe que o mesmo Deus que fez a ferida pode também curá-la. Quero encerrar com essas palavras. Ele é o Deus que ama as nossas vidas, mas Ele entra em ação para que nenhum dos seus se desviem, vá para longe da presença dEle. O maior desejo dEle é que, ao identificar qualquer situação de destruição, de incerteza, de risco de sair da presença de Deus, a vontade dEle é que nós clamemos, levantemos em oração, em jejum, para vencer e assim caminhar na presença dEle, alinhado com os projetos dEle, com os sonhos que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, leve essa palavra no seu coração, aquilo que chamou a sua atenção, que tocou o seu coração, que ela sirva de rema, que ela sirva de edificação, de alicerce, para que você caminhe mais e mais dentro da presença do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero agradecer, mais uma vez a presença de todos. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor dê uma semana de vitória para você, semana de bênção. Erga suas mãos para o céu. Eu não sei o que você entrou aqui, o que você pediu para Deus, as suas dificuldades, as suas aflições, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, através desse ato, de levantarmos as nossas mãos, eu sei que Deus vai entrar em ação na sua causa. Então, clame a Ele nessa noite, clame a Ele nesse momento, peça a Ele a direção, peça a Ele a cura. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que se encontra aqui nesta noite, Pai. Aqueles também que estão nos acompanhando online. Que o Senhor Deus possa abençoá-los de uma forma sobrenatural, lançando por terra, Senhor Deus, toda a fúria do inimigo, Pai. Oh Deus, aqueles que entraram aqui buscando uma bênção, Deus, buscando uma vitória. Aqueles, ó Deus, que entraram, Senhor Deus, buscando um direcionamento, que o Senhor possa, Deus, orientá-los, dar a bênção, dar a cura, dar a vitória, dar a sabedoria, dar o discernimento, ó Deus, que eles possam sair daqui nesta noite, ó Pai, tementes a Tua palavras e confiante, ó Deus, que o Senhor é o Deus que está no controle, é o Deus que vai na nossa frente, é o Deus que nos guarda e nos protege.
Que a graça de Deus, a paz e a comunhão dos santos esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.